não sei nem qual que eu escolhi semana passada, e eu coloco ela para representar as turmas da semana. Começou a gravação. Olha só. Então, só para deixar definido, eu já conversei com um bocado de gente aqui, mas eu vou deixar claro para todo mundo, inclusive quem vai assistir à tarde. A atividade sobre o retrato de Maria Antonieta que eu abri semana passada, eu fecho amanhã, de quinta para sexta, à meia-noite. Tá? Então, quem não fez, por favor, faça. Eu tenho, acho que, 180 respostas até agora e são mais pessoas, óbvio. Então, façam. E, para todo mundo entender, a segunda atividade que vale nota, dependendo de até onde a aula for hoje, eu libero ela hoje ou amanhã. Provavelmente mais amanhã, porque eu quero revisar ela ainda. E ela vai valer também por uma semana. Eu vou fazer mais ou menos do mesmo jeito. Vou imaginar, então, que de amanhã, quinta-feira... Espera só um pouco. Deixa eu ler o chat que você escreveu, eu não consegui ler, tá? Sim, são essas duas atividades que eu estou passando agora. Aquelas antigas desconsidera, tá, Lara? Vão valer só essa que eu passei semana passada e a outra que eu vou passar a partir de amanhã, tá bom? Beleza? Putz, perdi a linha de raciocínio. Alguém me lembra o que eu estava falando? Acho que eu estava só deixando definido, né? Que a outra eu devo abrir amanhã e vou ficar com ela aberta até a quinta-feira de semana que vem. Mas assim, ó, se semana que vem vocês virarem para mim e falar assim, professor, quebra o galho aí, a semana foi pesada, todo mundo está muito apertado de coisa e tal. De boa, velho, deixa aberto mais um tempinho, é tranquilo, não estou preocupado. Até porque, pensa comigo o seguinte, provavelmente o time vai começar a apertar a gente para a gente fechar conteúdo avaliativo, nota, essas coisas na semana do dia 25 a 29. Se eu não me engano, foi esse o dia que ele marcou a tal da prova digital. Então, como essas atividades também são atividades de revisão para a prova digital, vai ficar bem adequado, bem certinho, se for até semana que vem. Que dia é hoje? Hoje é 13, vai dar dia 20. Se for mais um pouco para frente, acho que vai dar dia 27, vai dar bem no meio da avaliação, então é tranquilo, tá? Mas vamos para a aula, porque eu não vou ficar especulando demais, porque senão a gente fica em tanto si, que no fim a gente não tem nada. Eu vou combinar com vocês aquele velho esquema que a gente já tinha combinado semana passada. Eu vou virar a tela, então, para vocês, para a apresentação, e aí, se vocês precisarem falar comigo, me chamem. Quem não tem microfone, fala com alguém no chat. Galera, chama ele aí, pede para ele ler o chat e tal, que a partir do momento que eu virar a tela para o Prezi agora, eu não vejo vocês mais, tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Esquece tudo. Putz. Acho que eu tenho que fechar o chat. Vamos lá. Apresentar agora. Lá vamos nós. Então eu vou virar, tá? Beleza? Me ajuda aí. Virou a tela para o Prezi já? Vocês estão vendo o Prezi? Sim. Sim, né? Então, essa é a terceira obra que nós vamos falar do neoclassicismo. Nós estamos entendendo o neoclassicismo para a gente poder falar da obra do Paz, tá? Repara uma coisa logo de cara que eu preciso que vocês entendam. O ano já é 1799, é quase virada do século XVIII para o XIX. E 10 anos depois da Revolução Francesa. Nossa, eu esqueci de ver um negócio. Se alguém puder olhar para mim, eu agradeço muito. Qual é o período do terror da Revolução Francesa? Depois, se alguém puder olhar. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui. Eu esqueci de olhar isso, velho. Hoje de manhã eu estava com isso na cabeça e acabei me enrolando aqui. A obra é essa é a terceira tela. Não é a obra do Paz ainda, tá? A gente está criando, assim, digamos assim, um ninho, um terreno reconhecível para a gente poder chegar na obra do Paz. E ela é uma obra que, à primeira vista, assim, ela é bastante confusa, bastante agitada e tal. E eu preciso contar um tanto de coisa para a gente poder chegar aqui, tá bom? Então, olha só. Vocês estão vendo, Professor, na verdade? Oi, Linda, fala. Qual que é a pergunta mesmo? Qual é o período de terror da Revolução Francesa? Quais são os anos do terror? E que ano que ele acaba? Respondendo no Começa chat. em 1793 e termina em 1794. Ah, tá. Então é só um ano. Beleza. É nesse período, então, que o Rousseau foi decapitado, né? É Rousseau? Sim, sim. É o Rousseau mesmo. Tá bom. Beleza, obrigado, tá? Olha só, vou precisar contar umas histórias antes para a gente poder chegar aqui. Vocês já ouviram algumas lendas, a respeito do surgimento da cidade de Roma? Acho que a mais conhecida, disparada, é a lenda que trata da chamada loba capitolina, que os gêmeos Rômulo e Remo foram amamentados por uma loba, por isso eles têm esse instinto tão feroz e tal, e isso então é meio que raiz romana, tá?
Essa é outra lenda, não se sabe exatamente que tanto isso aconteceu e como aconteceu, se é que aconteceu, mas é outra lenda que se conta também a respeito de Roma. E esse sujeito que vocês estão vendo aqui, ó, é o próprio Rômulo, da história dos gêmeos. Eles são amamentados pela loba. Depois, pelo que eu andei lendo, parece que os dois irmãos vão conversar e vão resolver que Roma é pequena demais para os dois. São dois. Aí um dos dois acaba matando o outro. Então o Rômulo matou o Remo. Esse é o Rômulo, então, o que sobrou, né? Ele carrega na mão um escudo, a budinha bonitinha, né? Ele carrega na mão um escudo, e esse escudo tem aqui a loba capitolina de novo. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, tá? Deixa eu contar um negócio para vocês, vocês vão ficar curiosos. Por que esse povo tá pelado? Que porcaria é essa? Lutava-se nu, tá? Por que se lutava nu? Porque as roupas ainda eram muito panos arranjados. E esses panos, às vezes, muito mais atrapalhavam do que ajudavam numa batalha. Então, para eu não morrer, porque eu estava tentando arrumar a minha toga, é melhor arrancar essa merda aí peladão para a guerra, e lá o pau quebra. E eu estou falando no sentido de madeira, não nesse outro que vocês estão pensando besteira. E aí, se eu tiver que morrer pelado, que pena, velho. Eu morri pelado, mas pelo menos eu morri com a plenitude do entendimento de que eu estava me defendendo sem precisar ficar preocupado se a minha roupa ia cair, se ia aparecer alguma coisa, se eu ia ter que pedir para o cara, espera só um pouquinho, deixa eu amarrar a alça aqui do meu ombro e tudo mais. Então, assim, só simplificando, é por isso que se lutava pelado, tá? E aí, olha só, vamos continuar a história para a gente poder chegar aqui. O Rômulo começou a perceber que para a cidade de Roma crescer do jeito que eles queriam que a cidade de Roma crescia, eles precisavam de mais mulheres. Roma era uma cidade que tinha mais homens que mulheres. E aí tinha uma cidade próxima, que esqueci o nome agora, mas pouco importa, não tem necessidade de ficar preocupado com isso, que era chamada cidade dos Sabinos, tá? Se for o caso, depois a gente olha aí. Mas relaxa, não preocupe, senão que isso é detalhe secundário e desnecessário. E o Rômulo foi até a cidade dos Sabinos e conversou com esse sujeito aqui, que era o chefe dos Sabinos, para eles poderem tentar fazer uma espécie de pacto, uma espécie de acordo, onde os homens romanos pudessem se casar com as mulheres sabinas, porque os sabinos também tinham um pouco esse problema. A cidade dos sabinos tinha mais mulheres do que homens. Então, tipo assim, vai encaixar certinho. Se organizar, todo mundo transa. É mais ou menos a ideia que o Rômulo queria pregar. E o chefe dos sabinos deu porra nenhuma, nem pensar. Sem chance e tudo mais. O Rômulo fez de conta que estava tudo bem, voltou fazendo de conta que estava tudo bem, mas de verdade ele não engoliu essa história. E ele pensou assim, velho, eu preciso dessas mulheres, eu vou dar um jeito de ficar com elas. E aí, velho, esse filho de uma égua vai inventar um esquema de uma festa. Ele cria uma grande festa para um deus e ele vai fazer questão de chamar os sabinos para virem para essa festa, dentro da cidade de Roma. É uma cidade, então, desculpa, é uma festa que seria promovida pelos romanos, os sabinos viriam, e aí é que está o golpe. O Rômulo combinou com os outros romanos de que quando os sabinos chegassem, era para receber eles muito bem, dizer, oh, vão chegando, senta aí, fica no meu quarto, na minha cama, pode ficar à vontade. Então era para criar uma situação assim, de sensação agradável, de boa receptividade e tudo mais, mas em algum determinado momento, o Rômulo faria um gesto que os romanos saberiam qual era, e os romanos iriam expulsar os homens sabinos da cidade de Roma e ficar com as mulheres sabinas. E foi isso que aconteceu. Então, essa festa vai rolar, os sabinos são convidados, é uma festa para um deus que é entendido como um deus tranquilo, então, assim, não tinha necessidade de levar armas, os sabinos vêm para a cidade de Roma, entram, e aí naquela época a ideia mais ou menos que fica clara aqui, ó, é que a cidade de Roma tinha muralhas, né? Então os homens entram na muralha, tudo mais, com as suas esposas, com as suas filhas, com seus filhos e tal, são recebidos pelos romanos naturalmente. As famílias mais ricas vão receber as famílias mais ricas e as outras vão se arrumando dentro de uma espécie de equilíbrio social, digamos assim. E aí, velho, quando tá todo mundo lá bem tranquilão e achando que tá tudo muito legal e a festa vai ser muito boa, o Rômulo dá o sinal e o pau quebra. Inclusive, muitos romanos mataram sabinos e expulsaram os outros e ficaram com as mulheres. Quando ficam, então, com as mulheres, rola uma espécie de propaganda falsa aí nessa história aí, mas eu vou contar, tá? Os historiadores dizem que as mulheres, foi dito às mulheres sabinas, ó, a gente quer vocês, mas estejam livres para ir embora. Só esqueci de avisar que o portão estava fechado e que ninguém sabia cadê a chave. Né? Mas se vocês quiserem ir embora, pode ir embora. Inclusive, a muralha é alta, vai machucar no pulo. Eu estou zoando, mas assim, sabe, não tem muito sentido.
E aí, então, fala-se que as mulheres optaram, não, a gente quer ficar mesmo, a gente tá, né? Vocês são bonitos demais, gostosos demais, essa bundinha, sexy e tal, e a gente vai ficar. E, velho, simplesmente essas mulheres ficaram dentro da cidade por 8 anos. É um tempo muito doido, né? Os sabinos, provavelmente muito putos lá do lado de fora, sem as mulheres. 8 anos sem as mulheres, imagina a quantidade de louça que tinha na pia. Eu tô zoando, a piada que não é para ser machista, não, mas acaba sendo, desculpa, tá? Mas imagina o caos que estava essa cidade. Cueca virada, suja, né? Nossa, meu Deus do céu, devia estar um caos. E aí, velho, os romanos, óbvio, que naturalmente estavam preparados para essa merda. Eles tinham comida e água lá dentro, por isso que estava todo mundo preso lá dentro. E óbvio que eles se casaram com as mulheres, que eles estupraram mulheres, inclusive conta-se que alguns romanos endinheirados pagaram gente para pegar as mulheres mais bonitas, para eles poderem ficar com essas mulheres mais bonitas para eles, elas não caírem na mão de um peba, na mão de um infeliz lá, de um pé rapado. Né? Tanto é assim, eu esqueci o nome desse sujeito aqui, mas eu anotei ele, daqui a pouco eu acho, tá? Esse sujeito aqui tem uma filha, que é justamente essa moça aqui, que adivinha, casou com o bonitão do Rômulo. E aí o Rômulo, casado com, então, a filha dos Sabinos, do chefe dos Sabinos, que é melhor, teve essas crianças, olha o tanto de criança que o bicho teve. Tá ferro, né? O bicho é viril, machão, gostosão, tesudo, dá a bundinha. Eu tô implicado com a bundinha dele. E aí o que rola? Quando, então, depois de 8 anos acabou a comida, vamos, então, ter que sair para brigar, não vai ter jeito, né? Porque agora a gente precisa definir a porra toda. E aí, velho, os caras saíram para brigar, ficaram frente a frente, né? Resolveram que a batalha tinha que ser de todo mundo, porque existia às vezes aquela história, não, eu escolho o melhor soldado meu, ou você escolhe os melhores soldados seus, e a gente faz uma mini batalha. Não, nós vamos brigar todo mundo. E nessa história de nós vamos brigar todo mundo, imagine, é uma batalha de muito ódio, é uma batalha que tem uma carga emocional muito tensa e afetada. Pensa mais ou menos que todos esses homens aqui, ó, eles estão sem suas mulheres e suas filhas há 8 anos. Eles estão revoltadíssimos. Eles querem matar esses desgraçados aqui até eles morrerem. Estou exagerando, só para vocês poderem pensar e entender o tom da porra toda. Então esses caras estão com ódio, sangue nos olhos. Né? Tipo assim, não, eu vou te matar, desgraçado, até você morrer. E essa galera aqui, velho, quer defender um tanto de coisas. As mulheres que eles arranjaram, as crianças que eles têm e tal. E aí entra um negócio muito doido agora, que é o seguinte. Pensa o seguinte. O filho ou os filhos do Rômulo são os netos do chefe dos Sabinos. Então agora já existe uma relação de parentesco que é bastante tensa. Essa coitada aqui, que agora tem, sei lá, que são 3 crianças, ou são 2, não sei, isso pouco importa, ela tem um marido que, querendo ou não, goste ou não, é o marido, é o pai dos filhos dela. E fazem 8 anos que ela não vê o pai dela. E se ela pensar que daqui a pouco o marido dela vai matar o pai dela, como é que ela vai perdoar o marido dela? Ou vice-versa. Se ela pensar que o pai dela vai matar o marido dela, como é que ela vai perdoar o pai dela por isso, já que os filhos vão olhar para essa merda toda e pensar, ué, vovô, né, o que o senhor fumou? O senhor matou o papai e agora como é que nós vamos fazer? Então, assim, é um negócio muito bizarro, muito tenso, né? E aí as meninas, agora que é o ó da porra toda, ó, aí as meninas interviram, é por isso que o quadro se chama A Intervenção das Sabinas. As meninas todas conversaram, fossem elas sabinas ou romanas, porque existiam mulheres em Roma, né? Elas definiram que essa batalha não podia acontecer. Então elas resolvem que elas vão entrar no meio e, ó, vão usar os filhos como escudo. Se vai matar todo mundo. Porque se vocês forem entrar em batalha, vocês vão se matar todos, enquanto o último homem de uma cidade não derrubar o último homem da outra cidade. Essa merda não vai terminar. E aí nós vamos ficar aqui, um mundo velho de mulher, com uns 2 ou 3 homens só e uma renca de gente ferida, e mais um mundo de gente morta, né? E aí o que nós vamos fazer? O primeiro viajante que passar aqui e ver, vai virar e falar assim, ó, galera, tem uma cidade ali que tá cheia de mulher e tá fácil demais de tocar o terror. E aí elas sabem que elas ficariam expostas na situação como um todo, né? E aí, o que rola? Elas entram no meio da batalha, elas não deixam, na verdade, a batalha acontecer, do jeito que eu estou falando para vocês. É uma situação, assim, muito tensa, é um momento de muita tensão, que o Davi, essa obra do Davi de novo, né? O Davi acaba captando aqui e tudo mais, e essas mulheres vão intervir. E na intervenção delas, elas viram e falam, ó, nós vamos ter que sentar e conversar, porque essa batalha não pode acontecer. Os homens ficam bravos, aquela confusão, minha filha, você está traindo a memória do seu pai, né? Não, minha esposa, como é que você faz um negócio desse? Mas elas sentam e falam assim, ó, vocês precisam ser racionais.
Se a intenção era crescer e nós só vamos diminuir, isso vai dar errado. Então a gente precisa sentar agora e conversar, lavar, digamos assim, a roupa suja, no sentido de colocar as culpas onde elas têm que ser colocadas e tal, e a gente precisa definir que essa merda não pode ficar assim. Isso não pode acontecer. E, velho, por incrível que pareça, eles conseguiram se acertar. Eles conseguiram conversar de um jeito que eles não brigaram, eles não guerrearam. Deve ter rolado bastante estresse, não há como negar, né? Deve ter rolado muita coisa, mas fala-se que é assim que Roma vai de verdade dar uma grande impulsionada no seu desenvolvimento. E a partir daí ela vai começar aquele esquema de expansão. Isso é uma lenda, tá? Não se sabe exatamente que tanto que isso pode de fato ter acontecido, se aconteceu, ou que tanto que tudo que eu acabei de contar para vocês é exatamente assim, mas é uma história que, de certa forma, cai no colo do neoclassicismo daquele bom jeito que a gente já falou, né? O que eu preciso entender? Que o racional tem que ser mais importante que o emocional. Os homens estavam, todos eles, mergulhados num ódio, que é a emoção, e as mulheres inteligentemente entraram no meio e pararam tudo. Isso é muito bom. Vocês estão dormindo não, né? Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim, professor. Oi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá de boa? Eu falo pra porra, né? Vocês sabem. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá. O que eu ia falar? Eu comecei a falar isso que eu ia falar, gordo burro. E agora? Como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar. É porque era um assunto novo, por isso que eu nem vou perguntar para vocês o que era, tá? Ah, lembrei. Isso que vocês estão vendo aqui é muito interessante pelo seguinte. O filho de uma égua do Davi, ele era encantado, agora eu não vou lembrar o nome do cara, velho. Você já deve ter ouvido falar, acho que o Fernando já comentou alguma coisa sobre isso comigo, do livro chamado Emílio, que conta de como deveria ser a educação de um menino, homem, e parece que ele dedica só um capítulo à criação das meninas, e esse capítulo acho que se chama Sofia. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa disso, eu não estou lembrando, é o nome do cara que escreveu. Se vocês lembrarem, depois vocês me falam aí, tá? E aí o que acontece? Esse sujeito, que é, digamos assim, um iluminista, que cria essa concepção de que o homem é o cara das definições a respeito da pátria, e a mulher é uma figura que é, como é que eu diria, submissa ao marido, e que por isso ela também é uma figura emocional. Ela não tem condições de participar das definições a respeito da história da pátria, mas essa imagem mostra justamente o contrário, e vale entender. As obras do Davi, antes desse momento aqui, elas são machistas, muito machistas, tá? Baseado nessa concepção aí de que é só o homem que deve resolver os problemas de Estado. As mulheres têm que ficar relegadas à casa porque elas são emocionais demais e elas não conseguiram tomar atitudes. Vamos lembrar aqui rapidão do que a gente conversou semana passada, como é que chama o cara lá? O Brutus toma a atitude racional e as mulheres estão chorando. Então já vem entender um pouco essa concepção. Mas aí, olha só, por que é que o Davi mudou de opinião de repente, do nada, e de repente coloca aqui uma história romana de mulheres intervindo na política, e mulheres, inclusive, sendo muito importantes na questão da racionalidade. É aí que vem a história do negócio do terror lá. O Davi era amigão do Jean Paul Marat. Você já deve ter visto já na aula de história, no livro de história, a pintura do Marat morto, o assassinato de Marat. Ele está caído assim na banheira e tal. Eu não vou ter tempo de conversar sobre isso com vocês, mas também essa obra é do Davi. O Davi, então, pintor, ele era muito amigo de João Paulo Marat, que era médico, que tinha um jornal chamado Amigo do Povo, e esse jornal era incendiário, e tocava o terror, e falava mal da rainha, e falava mal do rei, e falava mal da aristocracia. E aí, o que rola? Tanto Davi quanto Marat foram eleitos deputados lá da Assembleia, e eles participaram da Revolução, votaram pela decapitação do Luís XVI e tal, e aí o Marat foi assassinado. Os dois eram amigos também do Robespierre. É o Robespierre? Ih, fiz bagunça. Quem é o cara da Revolução que foi decapitado no período do terror lá? Que tocou o terror e depois rodou na história? É o Robespierre, Acho que sim, professor. Né? Beleza. Tem hora que é tanto nome que eu fico meio perdido, tá? Mas assim, relaxa. Minha preocupação maior nem é com isso, não. É só para situar vocês na situação. E aí, o que rola? Como o cara, amigão do Davi, o Robespierre, se eu não tiver enganado, é esse o nome, acabou rodando na merda toda que ele criou, né, de matar todo mundo, ele acabou que ele morreu também, de guilhotinado lá. O Davi também passou a usar puro feio.
O Davi foi preso, e aí chegaram a fazer um julgamento, e iam resolver se o Davi ia ser decapitado ou não, e eu sei que no fim ele não foi decapitado, vou adiantar. Ele foi até expulso da França, nunca mais pôde voltar para a França, vai morar e morrer na Bélgica, morreu atropelado por uma carruagem, coitado. E aí ele foi enterrado na Bélgica, mas aí os caras arrancaram o coração dele, tem uns negócios malucos demais, né? Arrancaram o coração dele e enterraram o coração dele lá em Paris. O coração dele está enterrado num cemitério lá em Paris chamado Père Lachaise. Quem vai em Paris tem, às vezes, um programa passear nesse cemitério, justamente para ver os túmulos das figuras aí mais famosas estão enterradas lá. Edith Piaf, que é uma grande cantora francesa, está enterrada lá. O Jim Morrison, do The Doors, está enterrado lá e tal. Então, assim, tem gente que faz esse turismo. Eu também eu gosto, tá? Eu não fiz ainda porque não teve jeito. Mas em São Paulo, por exemplo, eu fui no cemitério da Consolação, vi o túmulo do Monteiro Lobato, Tarsila do Amaral, se não me engano, está lá também. Então, assim, tem doido para tudo. Até eu passei esse cemitério, né? E o professor de vocês é um desses. E aí, o que rola? Só voltando um pouco na história. Quando o Davi foi preso, velho, que ele ficou com o tromboscó na mão lá, que ele pensou que ele ia ser decapitado, quem é que mexeu tudo que podia e articulou tudo que podia para esse bicho não ser decapitado e ele acabou não sendo? A esposa dele. Então, assim, é muito doido que ele teve que aprender, né, ralando, engolindo o orgulho e a besteira machista dele, quando ele viu que a mulher dele tomou atitudes importantíssimas que fizeram com que ele não fosse decapitado. E aí ele pinta a tela, justamente das mulheres intervindo, e, vale um comentário, curiosidade pura. Esse rosto aqui é o rosto da esposa dele, ele fez questão, tá? Essas crianças aqui, ele teve 4 filhos com essa mulher, são rostos dos filhos dele, que ele pintou de memória. Essa senhora aqui é a babá dos filhos dele, então, tipo assim, ele pegou esses rostos das pessoas conhecidas dele e impressou esses rostos todos para as personagens da tela aqui, pelo menos as mais importantes. Os outros até que não, mas pelo menos esse núcleo aqui, ó, eu posso dizer para vocês que ele é bem familiar, visualmente falando, ao Davi. Professor... Oi, diga. Desculpa, mas como é que ela impediu que ele fosse decapitado? Ela vai fazer toda uma questão política, de leve trás, de conversa com outros deputados, de convencimento, de provas que ela precisava entregar para mostrar que ele não estava envolvido do mesmo jeito que o Robespierre. Mas ela podia fazer isso? Porque ela era mulher e nessa época eu acho que eles nem ouviam direito elas, não? Pois é, mas ela conseguiu, velho. É impressionante, assim, a questão de como ela conseguiu. Ela deve ter enfrentado poucas e boas, não há como negar, mas ela conseguiu, saca? Eu tenho a impressão, concordo com você, que porque tinha toda essa concepção machista, a dificuldade que ela deve ter enfrentado deve ter sido uma coisa, assim, absurda. Mas o fato é que ele não foi decapitado. E ele entende que ele não foi decapitado por conta dela, tanto é assim que ele faz homenagem à mulher, né? Porque ele coloca as meninas intervindo aqui, e mostra uma mudança de percepção dele em relação às atitudes das mulheres dentro dessa questão, dessa sociedade aí, e da parte política da sociedade. Então, assim, eu acho, concordo com você. Como é que ela conseguiu? Eu não sei, mas que ela deve ter passado poucas e boas. E enfrentou tudo isso, né? Aquela coisa de puxar para si a responsabilidade e fazer acontecer. E ela conseguiu, velho. Coitada, deve ter penado, mas, né? Rolou. Tá? Deu para entender aí? Deu sim, obrigada. Que joia. Obrigado a você. Uma curiosidade, velho. Esse quadro foi exposto. O Davi alugou um espaço e colocou esse quadro lá para ser exposto e as pessoas pagavam para entrar para ver o quadro. Tá? É um quadro grande. Eu não sei precisar... Minha esposa veio trazer água para mim, que eu esqueci de pegar. Eu não sei precisar para vocês... Obrigado. Eu não sei precisar para vocês qual é o tamanho do quadro, mas assim, ele é bem grandão, ele é coisa assim de 4 metros de altura por 7 de largura ou alguma coisa assim. Ele é grandão. E as pessoas pagavam para entrar para ficar olhando a obra quanto tempo elas quisessem. Então imagina que a gente pode fazer uma comparação disso aí com aquilo que seria o lançamento de um filme. Tá? Então se a pessoa entra para ver o filme no cinema e fica lá 2 horas do tempo de duração do filme, mais, ela paga um valor. E aí, velho, eu esqueci o número exato, mas acho que 300 mil pessoas pagaram para ver esse negócio num prazo assim de uns 5 ou 6 anos. Tá? Então isso mostra às vezes para a gente até como é que o artista às vezes ganhava dinheiro com a produção artística dele. Eu achei isso legal de falar. É uma curiosidade, não é como negar. Aí, ó, eu coloquei os nomes aqui, tá? Esse é o Rômulo, então. Falou? A Loba Capitolina porcamente colocada aí, mas acho que vocês conseguem entender. Ei, tem a Loba Capitolina em Roma, naturalmente tem, e eu sei que tem a Loba Capitolina na frente do Palácio do Buriti. E esse é o Tito Tássio, que é o rei dos Sabinos, que eu não lembrei o nome nem pra merda, né? Tá?
O Tito Tasso, então, é o chefe dos Sabinos, é o pai dessa dondoca aqui, que chama-se Ercília. Eu nem lembrei que eu sabia o nome dela, que eu tinha anotado o nome dela aqui. Alô? Deixa eu ver o que mais eu quero mostrar. Isso aqui é do texto, achei legal, vou deixar e depois vocês deem uma lida, tá? Hoje, ou amanhã no máximo, mas hoje acho que com certeza eu coloco para vocês esse preze, para vocês poderem já ir olhando, tá? Semana passada eu pensei em colocar, mas eu pensei, não, ainda não. Essas são as muralhas de Roma, eu já tinha adiantado isso com vocês, deixa eu ver se eu quero falar de mais alguma coisa. Aí quando esse negócio do quadro foi exposto, que eu estava comentando com vocês, o pipio do Tito Tasso aparecia. E aí rolaram algumas reclamações, as pessoas, meu Deus, essa piroca, eu vou ficar pensando em piroca, eu não quero ver piroca e tal. Aí o Davi pega o quadro que já estava pronto e pinta a bainha, né, da espada do Tito Tasso, cobrindo o pipio do Tito Tasso, e a gente não precisa mais ver o pipio dele, tá? Mas a bundinha tá aí. Mas eu quero falar de mais alguma coisa. As crianças feias estão sendo mostradas, né? Tá. Nesse aqui, de novo, entra muito forte essa questão da emoção ser menor que a razão. Isso fica muito claro pelas atitudes das mulheres em relação às atitudes dos homens, né? Isso aqui é fácil de entender também, tipo assim, eu vou ter que engolir o meu orgulho e entender que todos nós juntos somos mais importantes do que o meu ódio. Sim, é isso mesmo. E uma coisa que eu acho legal de vocês entenderem é essa questão do caos e da ordem. E aí eu preciso que vocês olhem para cá de novo para a gente poder sacar qual é o lance dessa história de caos e ordem que eu estou falando. À primeira vista, desde o primeiro instante, eu falei que a imagem era bastante agitada e tal, e a gente consegue ver que até porque ela tem muita linha diagonal, vocês já sabem que diagonal acaba criando essa percepção movimentada demais. E aí o que acontece? Parece ser bagunçado, parece ser caótico, mas, velho, não é. Muito inteligentemente, o Davi imagina que nós estamos aqui, ó, a porcaria do negócio entrou na frente para atrapalhar, que nós estamos aqui, ó, quase que na frente de um palco. Por que rola? Velho, não existe essa onda de batalha e de o chefe e o chefe de um lado e do outro da batalha estarem bem na borda. Eles provavelmente estão lá no meio, mas esse meio ficou muito cuidado pelo Davi naquela situação de organização de cena, de um jeito que a gente consiga visualizar muito facilmente todos os sabinos do lado de cá, todos os romanos do lado de cá, né? A loba capitolina aqui de novo, ó, tá? E as mulheres muito arrumadas aqui no meio. Então, assim, por mais que pareça bastante caótico, é um caos organizado. Deixa eu melhorar minha frase. É uma agitação organizada. Não é caótico. Por isso que eu estou falando que eu precisava corrigir a frase, tá? Não é caótico. Ele consegue organizar de um jeito que a gente consegue entender. A partir do momento que você ouve a história, você consegue visualizar, e aí você consegue, inclusive, perceber os detalhes e fazer a coisa tudo funcionar muito bem na sua cabeça. Então, entenda. O neoclassicismo, por toda aquela questão racionalista que a gente já conversou, ele faz questão sempre de organizar as cenas, tá? Deixa eu ver o que eu quero falar mais. A inspiração greco-romana fica fácil de entender. Eu já acabei de falar de organização de cena, de racionalidade, tá ok. A posição do artista ela é central em relação a tudo, não há como negar, né? O realismo é bem forte, tudo muito idealizado, a bundinha bonitinha não é à toa. Se ele tinha a bunda murcha vai sumir, vai aparecer uma bundinha redondinha. Isso depende muito da maestria do artista. Se ele tiver técnica, ele vai fazer funcionar. As convenções, de repente eu preciso comentar sobre isso aqui agora, porque senão vai ficando muito distante. Uma convenção, por exemplo, que se estabeleceu dentro das academias de Belas Artes é o seguinte, ó que bizarro. Sempre que eu for pintar primeiro plano, aquilo que está bem perto das pessoas que estão olhando, eu preciso usar os chamados tons terrosos, as cores ocres, os marrons e amarelos. É o que mais ou menos domina aqui, ó. E aí os artistas falam lá que à medida que vai distanciando, vai criando essa espécie de véu, de véu aqui, ó, na distância. Esbranquiçado azulado, que faz parte, inclusive, da distância. Quando eu olho aqui pela minha janela e eu vejo lá longe os prédios lá, eles parecem estar com uma névoazinha por cima, né? Não esteja neblina, não, vocês conseguem entender. É essa coisa da distância mesmo. Até que isso chegue numa espécie de azul em cima. Esse azul pode ser pouco em alguns momentos, esse azul pode ser um azul acinzentado, de um tempo fechado e tal, né? Mas tem que ser um céu azul. Nunca vai ter aqui um pôr do sol dentro do neoclassicismo. Essa é uma das convenções. As outras eu vou falar semana que vem, porque eu acabei de entender que a aula já acabou, que o espertão aqui nem percebeu. Deixa eu ver se eu quero falar. Só para eu fechar, tá? Essa exaltação aos valores morais elevados, de novo, fica a ideia das mulheres terem tido
tido a bravura de entrar no meio da fofoca toda. Então, agora eu já expliquei as características todas. Isso aqui é só para vocês poderem dar uma olhada depois, que eu achei legal de fazer um resumão. E aí, vamos agora combinar. Semana que vem eu falo da obra do Paz, que inclusive é a obra que está na prova digital de vocês. E semana que vem, então, eu abro como é que chama? O formulário sobre essa obra. Que não adianta eu abrir agora, vocês não me ouviram falar dessa imagem ainda, tá bom? Combinado? Vocês dormiram. Oi. Combinado, professor. Então, tá. Obrigado, tá? Não tem jeito de não estender, velho. A história ela é meio comprida, né? Acho que dá para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E se eu fizer de qualquer jeito, peraí só um pouquinho, deixa eu voltar para mim. Se eu fizer de qualquer jeito, vai ficar meio estranho, vocês não vão entender direitinho, tá? Aí vocês estão me vendo já, né? Aquela parte que vocês respondem. Sim, professor. Sim. Chegou. Vocês estão bem, velho? Tá tudo bem? Hoje eu tentei ser rápido e fui direto demais no conteúdo, nem perguntei direito. Tá todo mundo bem? Como é que estão as coisas? Não tem ninguém doente aí não, né? Não, tudo bem. Depende da doença. Não, eu tava pensando na porcaria do coronavírus. Mas tomara que esteja tudo bem, de verdade. Se cuidem, tá? Senão a gente ia ter que ter de máscara aqui, cuzão. Segundo C, né? D. D? Valeu, obrigado. Eu vi mais cedo aqui e acabei esquecendo. Como eu não estou vendo vocês, eu fico perdidinho, velho. É ruim, né? Deixa eu só abrir o RM aqui, aí eu faço a chamada. Hoje eu vou começar de trás para frente, porque aí quem já tiver sido chamado vai sair, tá? Vai. Isabela Rodrigues está aí? Vejam no chat para mim e me avisem, tá? Porque eu não consigo ver vocês, não. Isabela. Vou botar a falta, qualquer coisa vocês me falam. Maria Fernanda está aí? Tá presente. Obrigado. Yuri Santana? Aqui. Ian, obrigado, Lindão. Eu. Vitor, obrigado, Ian. Presente. Então, cadê a Estela? Presente. E aí, Linda, você tá bem? Cadê o Raimundo? Nossa, a Estela só respondeu presente, saiu correndo pelo banheiro. Raimundo! Raimundo tá presente. Valeu. Cadê o Pedro Moreira? Obrigado. Paulo Marim daí? Paulo. Paula, você tá aí? Paulo, vou botar a falta. Se aparecer, vocês me falam. Cadê o Paulo? A Paula também não tá, não. Tô aqui, professor. Obrigado. É o Pablo, né? Isso. Valeu. Então, Nicolas tá aí? Presente. Obrigado. Então, Natália tá aí? Matheus. Matheus tá presente. Tá, vou botar a falta para a Natália, qualquer coisa vocês me avisam. Mariana tá aí? As duas, por favor. Vejo já. Vamos tentar. Presente. Presente. Então tá as duas, beleza. Maria Fernanda tá aí? Presente. Obrigado, Nina. Marcela tá aí? Tá presente. Obrigado. Luan? Professor. Presente. Quem Licença. chamou? Pode Eu. perguntar. É porque a aula tá gravando. Tá gravando. Aí se o senhor... Não, só porque eu pensei que você tinha esquecido. Não, eu deixo gravando a chamada para ficar junto. Tá? Termo, não, fica tranquilo. Me ajuda aí. Eu chamei a Marcela, ela tá aí? Perdi. Tá presente, professor. Tá bom. Nossa, tá. Desculpa. Cadê o Luan? Presente. Valeu. Letícia? Presente. Letícia de Cássia? Tá presente. Cadê a Letícia? Tá presente. A Letícia Albuquerque. Presente. Obrigado, linda. Lara, eu já te vi, tá? Carla. Mas eu quero falar presente, te amo. Ah, então fala presente. Também te amo, linda. Desculpa, eu só tava tentando adiantar para liberar vocês, mas eu acho. A Carla tá aí? presente. Tá bom, Carla. Oh. Obrigado. Eu não ouvi nem quem falou, mas não foi a Carla. Caleb tá aí? Tô presente. Valeu, lindão. Juliana tá aí? Juliana. Júlia Galvão. Vou botar a foto pra Juliana. Quem é essa? É a Júlia, né? Aham. Tá bom. Vou botar a foto pra Juliana. Se ela aparecer, vocês me avisam.
João Pedro. Os dois estão aí, João Pedro? Tá, os dois. Ótimo. Obrigado, meninos. Isabela. Tá presente. Yuri Ramos, tá aí? Yuri. Vou botar a falta. Gustavo. Giovana, Gustavo. Me deem um alô aí, qualquer um dos dois. Vou botar a falta para os dois. Giovana, não, foi mal. Gabriela e Enzo. Quem tá aí? Presente. Menino é fácil de entender. Enzo tá Gabriela aí? tá Cadê a Gabriela? presente. Tá ótimo. Daniela e Daniel. Tô tentando acelerar, tá, galera? Para liberar vocês. Tô presente, estou aqui. A Daniela tá aí. Daniel, beleza. Cauê tá aí? Presente. Carol. Tá presente. Falou. Camila. Também tá presente. Obrigado, meu anjo. Bruno Cruz. Cadê a Bárbara? Vamos tentar adiantar. Tá presente. Quem é que está presente? O Bruno ou a A Bárbara? Bárbara. O Bruno eu vou botar a foto. Então. Ana Júlia e André. Estão aí os dois? A Júlia e André, sim. Sim. E Ana Luísa, para fechar. Não? Vou botar a foto. Acho que não. Tá bom. Galera, obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente mata esse neoclassicismo para a gente já começar a pensar em romantismo. Fechou? Fecha, tchau. Uma ótima semana para vocês. Amo vocês, tá? Saudade demais, pode ter certeza. Tchau, Tchau, professor. Tchau, professor. Com Deus. Valeu, lindão. Valeu, lindos. Vamos com Deus. Vou ler o chat aqui que eu não tinha lido ainda. É só os presentes aqui. Deixa eu parar de gravar, né? Senão não adianta. Ah, bonito. Cliquei em algo que eu não sei o que é e agora eu não sei voltar. Que merda, cadê o professor? Aqui? Pronto. Vou parar de gravar. Primeira coisa. Bom.